Nesse primeiro ponto, nós temos que avaliar o seguinte. Questão número 1. Qual a quantidade de produtos produzidos por hora neste período? Então, quando falo em quantidade de produtos produzidos por hora, eu tenho que verificar então o meu pH. Eu já tenho a formulinha dele aqui, que será colocado também, tá? Número 1, pH, eu vou colar aqui ao lado, para que nós possamos desenvolver esse daqui. Então eu pego esse daqui, coloco aqui, já vamos desenvolver. Então, eu tenho que meu pH, que é produtos, tá? Produzidos por hora. Então, produtos produzidos por hora, ele vai ser igual às horas dividido pelo tempo de ciclo vezes a quantidade de produto, ok? Quantidade de produtos produzido por máquina multiplicado pela quantidade de máquina. Primeira coisa que nós temos que fazer então é buscar essas informações aqui no texto. Nessa parte do texto aqui, deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, todo o texto, aqui também. Ok. Então, esta parte do texto eu preciso verificar. Então, quando eu falo pH, que horas e ciclo, eu vou encontrar essa informação, seja qual for o meu exercício, eu vou encontrar nesse último parágrafo aqui. Vou até deixar grifado para vocês dar uma olhadinha. Vai estar nesse último parágrafo, ok? Se não estiver marcando uma observação, vai ter um asterisco ou vai ter nota, tá? Mas vai ser geralmente aqui nesse último parágrafo. Então aqui me diz o seguinte: o ciclo da máquina dura exatamente 1 segundo, pela especificação do fabricante, sendo que cada ciclo a máquina produz 5 itens. Então o ciclo é 1 segundo. Então cada 1 segundo foi 5 produtos. Ó, 1, 2, 3. Então só nesses 3 segundos já foram 15 produtos já produzidos nessa empresa, de tão rápido que é a linha de produção. Tá? Então 5 produtos. Aí eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui. Então o meu pH é igual. Eu tenho horas por tempo de ciclo. Meu ciclo está sendo informado que é em segundo. Só que a informação aqui para mim está falando que é horas. Então eu sempre tenho que trabalhar na mesma medida, tá? Seja ela metros por quilômetros e seja ela tempo, como é nosso exemplo aqui, tá? O nosso tempo, eu tenho tempo em horas e eu tenho tempo em segundos. Então, para esse exercício número 1, eu tenho que pegar o tempo, que já está marcando lá em horas, e trazê-lo para segundo. Porque a informação mais importante desse item número 1 é exatamente o tempo de ciclo. E o tempo de ciclo está em segundo. Então, eu tenho que trazer a hora, converter a hora para segundos. Como que eu faço isso? Eu pego e coloco da seguinte forma. Uma hora... Vou escrever aqui embaixo para você ter uma ideia. Uma hora equivale a 60 minutos. Ok? Uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto ele equivale a 60 segundos. Um minuto vai equivaler a 60 segundos. Então, se eu pegar 60 minutos vezes 60 segundos, eu tenho aqui 3.600 segundos. Ou seja, eu estou dizendo que 3.600 segundos equivale a exatamente uma hora. É isso. 3.600 segundos equivale a uma hora. Então, eu substituo essa informação aqui, porque aqui em cima estava pedindo horas, ok? E se aqui é horas, aqui o tempo de ciclo é em segundos, eu tenho que deixar igualado. Então, tempo de horas aqui, 3.600 segundos, dividido pelo tempo do ciclo. O tempo do ciclo está aqui, 1, ok? 1 segundo, então eu coloco aqui 1 segundo.
Eu prefiro escrever também, né, para que fique bem gravado, tá? Qual é a medida de tempo que nós estamos utilizando, ó? Segundo com segundo. Opa, então tá certo. Vezes, vocês estão observando que nós estamos primeiramente substituindo as informações nas fórmulas para depois fazer as continhas. A quantidade de produtos produzidos por ciclo é de, tá aqui ainda, nesse parágrafo, 5 itens ou 5 produtos. 5 produtos. Vezes a quantidade de máquinas. A quantidade de máquinas que eu tenho nessa empresa está aqui em cima. Ó. A empresa @SA tem uma única máquina. Então aqui eu vou colocar uma máquina somente que ela tem. Então, em cima destes valores que foram introduzidos, eu vou então aí pegar e aí depois eu começo aí fazer os meus cálculos, ok? Então eu tenho a informação de 3.600 segundos dividido por 1, vai ficar 3.600 vezes 5 produtos. Então vou fazer o seguinte, vamos deixar todo inteiro, né? 3.000, aqui vai ficar 3.600 e continua a informação 3.600, né? Vezes 5 vezes 1, ou seja, nada mais é que o pH, então 18.000 aqui produtos por hora. Eu tenho então no primeiro exercício 18.000 produtos ou 18.000 itens sendo produzido por hora, tá? Então eu posso já responder esse primeiro item aqui. Beleza, acredito que já tenha ficado mais tranquilo. Tem que pegar essa primeira informação sempre no ciclo. Ok? O próximo agora, o exercício número 2. Quais as horas totais possíveis para a produção? Isso daqui é muito interessante, essas horas totais possíveis de produção, tá? Vamos já, deixa eu copiar aqui para eu comentar com vocês, porque ele é bem interessante. Essas horas totais possíveis de produção significa exatamente qual é o total que eu tenho para produzir. Pô, professor, entendi, então ficou bem tranquilo, bem fácil mesmo. Exatamente. Em cima dessas horas totais que você tem para produzir, ela é exatamente aquilo que você tem em dias, ok? Esses dias são determinados pelo calendário, ou seja, um mês com 30 dias ou um mês com 31 dias, tá? Se for em fevereiro, 28 dias também. Professor, nós vamos considerar nessas horas totais aqui o feriado? Vamos considerar? Não, nesse tipo de exercício nós não vamos considerar, mas você pode aplicar também, tá bom? Você pode aplicar essa condição aí, certo? Apesar que o feriado ele vai ser lançado nas horas paradas previstas, tá, ok? Então nessas horas totais aqui eu tenho a quantidade de dias multiplicado pelas horas que eu posso trabalhar, que neste caso vai ser 24 horas. Então neste mês aqui que nós estamos falando de agosto, eu tenho exatamente 31 dias. Então isso significa que eu posso trabalhar 31 dias e posso trabalhar 24 horas nesses dias, ok? Porque eu estou falando que é a possibilidade, galera, ó, possibilidade. Quais são as horas possíveis? Não significa que eu estou trabalhando, ok? Não significa que eu estou trabalhando, mas eu posso trabalhar. Esse posso trabalhar me indica uma coisa, indica que eu posso ter uma condição de ter um pedido, um volume maior e precisar de um terceiro turno, um turno da madrugada, e utilizar esse pessoal para trabalhar nesse turno da madrugada, utilizar a minha máquina para trabalhar nesse turno da madrugada, ok? Por isso que é importante o logístico ele ter em mãos quantas horas ele tem, quantas horas ele possui para trabalhar, mesmo que ele não trabalhe, certo? Porque se for necessário, ele tem ali condições de trabalhar, como se fosse aquela reservinha de dinheiro que você tem no bolso. Você não está usando, mas se for necessário usar, você vai usar.
tá? Então essas horas totais, ela vai ser exemplificada por essa fórmula acima, que é o HT, H de horas, o T de totais. As horas totais, os dias é igual aos dias do mês, nesse caso 31 dias, vezes a quantidade de horas. Eu estou utilizando aqui, ó, eu posso trabalhar 24 horas no dia. Não trabalho, mas eu posso trabalhar. Vezes a quantidade de máquina. A quantidade de máquina nós já temos que é exatamente uma máquina somente nessa empresa. Ok. Vendo essas informações, então de agora em diante eu só faço a multiplicação. Ó. 31 dias vezes 24 horas, eu tenho 744 horas para trabalhar. Essas são as minhas horas totais que eu tenho disponível para o trabalho. Ok, em cima desses horários aqui. O interessante é você perceber que sobre esse período de tempo, essas horas totais que a empresa tem para trabalhar, agora, nesse exercício número 3, eu vou descontando aquilo que é previsto. As horas paradas, chamada de horas paradas previstas, tá? Eu vou pegar aqui a formulinha, colocar ali no canto, para a gente pegar e começar a destrinchar essas horas paradas previstas aí. Número 3. E as horas paradas previstas, ela é considerada tudo aquilo que você tem de previsão para aquele período. Tudo. Um almoço, uma janta, um café, uma reunião, um diálogo diário de segurança, uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva, uma reunião que 2 reuniões num dia, às vezes acontece 2 reuniões num dia. Então tudo que você previu para aquele período, então você vai pegar e colocar nas horas paradas previstas. Até mesmo um setup de instalação de um software novo numa máquina. Tá bom, então isso não é uma manutenção corretiva, tá? Eu posso colocar como um setup, uma manutenção preventiva setup, uma instalação de um software novo aí, certo? Isso pode acontecer e é nas horas paradas previstas. Nesse nosso caso aqui, as horas paradas previstas, nós vamos começar a destrinchar então aqui no texto, começando a olhar desde o primeiro parágrafo aqui, que a maioria das informações fica entre o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Então vamos lá. Olha lá, a empresa, a SA, tem uma máquina só, tudo bem. Ela adota uma escala de expediente de segunda a sábado, das 5 às 23 horas, sendo dividido em 3 turnos, de 6 horas cada turno. A cada turno existe então um período de 15 minutos para descanso e café, maravilha. Então já vou adicionar isso aqui, porque eu sei que tem esses 15 minutos. Já é mencionado, é de conhecimento de todos que tem esses 15 minutos. Então eu posso colocar o café, primeiro item, café. Qual é a quantidade? Então eu posso fazer assim. Posso criar uma máscara aqui, ó. Quantidade vezes horas vezes máquina, como se fosse uma máscara aqui, para eu não esquecer que eu tenho essas informações para colocar: quantidade, horas e número de máquinas. Professor, o número de máquinas eu sei que é uma só, muito bem, mas vai ter exercício que o número de máquinas vai mudar, e aí não pode passar batido. Café, que é o primeiro, tá? Então esse café, eu tenho aí a quantidade de quantos cafés no dia. Bom, no primeiro período eu tenho, no segundo período e no terceiro período, né? Então tem 3 cafés, 3 quantidades. 3 quantidades de café. Eu utilizo, aqui, ó, 3. Eu utilizo 15 minutos, tá? 15 minutos para esse café. E posso multiplicar essa quantidade pelo número de máquinas que eu tenho. Tá? Então vou trazer um pouquinho mais para cá. Muito bem.
Aqui então eu tenho, olha lá, 3 vezes 15, 45. Opa, 45 minutos vezes os dias. Posso me esquecer dos dias aqui. Nesse caso, a quantidade de dias para mim vai ficar o seguinte, ó. Eu sei que em agosto de 2017 eu tenho 31 dias. Só que o domingo eu não vou contar, porque no domingo eu não trabalho, é descanso absoluto. Então eu vou ter uma separação aqui, ó. Eu vou ter uma separação nas horas paradas previstas somente para o domingo, ok? Então eu vou contar quantos dias de trabalho ou dias, não vou falar dias úteis, né? Porque o sábado ele está trabalhando, né? Então o dia produtivo eu vou ter na minha empresa, tá? Então eu tenho 31 dias de trabalho menos os 4 domingos no mês, então eu fico com 27 dias. 27 dias, tá? Então posso colocar aqui, deixa eu deixar uma ordem aqui também, 27 dias multiplicado por a máquina. Então posso colocar minha máscara dessa forma, aqui eu posso colocar dias vezes quantidade, fica melhor dessa forma assim, ó. Quantidade de itens, as horas utilizadas, os dias que foram utilizados e a quantidade de máquinas que está sendo utilizada nessas horas paradas. Fica melhor dessa forma. Então eu tenho 3 paradas para o café, cada parada eu tenho 15 minutos, isso vai ser consumido em 27 dias, de segunda a sábado, o mês todo, vai dar 27 dias, vezes uma máquina a cada. Então, desta forma eu tenho as 3 paradas vezes 15 vezes os 27 dias. Então eu tenho aqui 405, tá? Esse 405 dividido por 60. Desculpa. 3 aqui, 15 minutos. 45 aqui vezes o 27, eu tenho aqui vezes uma máquina, 1215 minutos. Não podemos esquecer do tempo. Como esse tempo está em minutos e aqui pede horas paradas, então eu divido por 60 minutos. 60 minutos. Deixa eu esticar mais aqui. $60 minutos. Aí. Pronto, assim fica melhor. Beleza. 60 minutos. Então, isso me dá aqui 1215 minutos dividido por 60. Esses 60 minutos aqui é o que vale a 1 hora. É o equivalente a 1 hora. Então, para trazer para horas, deixar minutos e trazer para horas, eu converto. E essa conversão eu faço os minutos dividido pela hora. Ok? Então, 1215 dividido por 60. Eu tenho então 20 horas e 25. 20 horas, vírgula 25. Ah, professor, ficou quebrado, é assim mesmo? Vai ficar quebradinho assim mesmo, não se preocupa. Ok? O próximo item que eu tenho, que eu vou trabalhar aqui, bom, um já foi. Eu tenho o próximo item aqui, é um item que não está sendo mencionado, tá? Já que eu coloquei o café, vou colocar o próximo que vai ser o almoço. Só que ele não marca aqui no texto. Ele não marca no texto, entretanto nós sabemos que tem o almoço e tem o café e tem o jantar. Então vamos colocar aqui. Professor, posso colocar refeição considerando os dois? É bom que faça separado, para você depois, caso tenha alguma dúvida, você vai conferir, ok? Então vamos colocar aqui almoço. Quantos almoços ele teve? Que é a parte da quantidade. Um almoço
vezes tempo, período, 60 minutos, tá? Pode fazer em horas, né? 1 hora, mas vou fazer em minutos porque para seguir um padrão em minutos. Então eu tenho um almoço vezes 60 minutos vezes a quantidade de dias. Como eu disse, eu vou retirar o domingo, não considero domingo, então eu tenho 27 dias. Então são 27 dias que tenho que pagar o almoço para o meu pessoal, de segunda a sábado, vezes a quantidade de máquina. Muito bem. Vezes a quantidade de máquina. Então, o total disso daqui vai me dar o valor de 1.620 minutos. Esses 1.620, mesma coisa, eu tenho que trazer para horas, tá? Sempre quando aqui aparece o resultado, esse resultado aparece em minutos, eu sempre vou dividir por 60, tá? Porque tem que trazer para hora, sempre. E tome cuidado, que às vezes o resultado já está em hora, não vai dividir também novamente, né? Porque senão pode confundir, tá? Então, olha lá, 1.620 dividido por 60, eu tenho 27 horas. 27 horas aqui para o almoço. Bom, o jantar vai ser da mesma forma, né? Jantar, eu tenho um jantar aqui multiplicado por 60 minutos vezes 27 dias também, porque não considero os meus domingos, vezes a quantidade de máquinas que eu tenho, somente uma máquina trabalhando. Prontinho, vai me dar os mesmos 1.620 minutos. Faço a mesma forma, divido por 60 minutos, que vai me dar o mesmo resultado do almoço, 27 horas. Então 27 horas ficou parado para almoço, 27 horas ficou parado para o jantar, 20 horas ficou parado para o cafezinho ou descanso. Olha a quantidade de tempo já que nós temos de máquina parada, tá? Beleza. O próximo que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, vamos lá, continuando aqui. Descanso para café, não houve expediente ao domingo. Então eu posso colocar aqui o domingo, ó, não houve expediente ao domingo. Por que eu vou dar o domingo aqui? Porque nesse exercício aqui anterior, eu tirei, na verdade eu forneci, eu dei hora, o tempo, considerando domingo. Porque eu tenho 31 dias, o mês todo, 24 horas, o dia inteiro. Então se eu considerei nas horas totais, inclusive o domingo, eu tenho que tirar ele aqui, porque eu não vou usá-lo. Domingo eu tiro. Professor, se você não vai usar, então por que você deu lá em cima? Exatamente, que se for necessário utilizar, você vai usar, tá? Porque existe empresa que trabalha aos domingos também, né? Inclusive tem Senai que dá aula domingo, ok? Nos domingos será da mesma forma aqui, só que um pouquinho mais fácil. O que eu vou fazer no domingo? Eu tenho a quantidade de domingos aqui, né? Eu tenho 4, só tem 4, eu vou deixar em dias, então eu vou pegar horas. 24 horas, que é o dia todo, 24 horas vezes quantos dias, ou seja, quantos domingos eu tenho? 4 dias, ou seja, 4 domingos em uma semana, vezes uma máquina. Então, vai me dar aqui um valor total, deixa eu somar aqui, para 24 vezes 4, para 96 horas. Você pode perceber que aqui eu não fiz a divisão por 60, porque o meu tempo ele já está em horas. Se o meu tempo já está em horas, aqui ó, 24 horas, o dia todo de domingo, não faz sentido eu dividir por 60 aqui, porque o resultado já é horas, ok? Então 96 horas eu tenho de máquina parada, que representa esses 4 domingos no mês de agosto de 2017. Fora esse domingo, eu tenho um outro chamado
sem expediente. Sem expediente. Esse sem expediente, ele é considerado o seguinte: todo período que eu trabalho, que eu não estou trabalhando, todo período que a máquina está parada, tá? Ao qual não está vendo uma produção. Geralmente não está tendo uma produção, não é porque a máquina, porque foram almoçar ou algo parecido, não está tendo ali período de trabalho, não tem funcionários na empresa. Que período que é esse? E geralmente na madrugada, né? Período da noite, madrugada, tudo assim, ok? Então se a empresa aqui, ó, trabalha das 5, vou grifar, se ela trabalha aqui das 5 às 23 horas, significa, ó, posso pegar 23 menos 5, eu tenho 18 horas. Então significa que ela está trabalhando 18 horas. 18 horas dividido em 3 turnos de 6, ó, posso pegar 18 horas, dividir por 3 turnos, de 6. 3 turnos de 6, ok? Então vai me sobrar ainda mais 6 horas, que é a hora da madrugada. Eu posso pegar 24 horas, que é o dia todo, 24 horas menos 18, me sobram 6 horas, que é exatamente a parte da madrugada ali, ó, das 23 até as 5 da manhã, das 6 horas. Então esse período de 6 horas eu considero ele como sem expediente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 6 horas eu tenho sem expediente. E esse período sem expediente, por quantos dias eu tenho esse período? Quantos dias? Eu posso ter esse período sem expediente por exatamente 27 dias, né? De segunda a sábado. No período da madrugada, a empresa está fechada, ela não trabalha, a empresa está fechada, então é sem expediente. Eu vou descontar esse tempo, ok? Eu estou então descontando esse tempo, 6 horas 27 dias vezes uma máquina. E por que esse desconto? Porque aqui atrás no exercício 2 eu forneci todos os dias e forneci todas as horas. Como eu não estou utilizando por enquanto, eu vou descontar aqui nessas horas paradas previstas, ok? Então vai me dar 162 horas. 162 horas. Esse caso aqui ele é igual ao do domingo, porque eu estou já calculando em horas, então não faz sentido aqui eu dividir por 60 minutos, porque já está em hora. Então calculando eu tenho 162 horas. Ok? Agora deixa eu ver se eu tenho mais algum item. Não há expediente no domingo, ok? Já considerei aqui na parte verde o sem expediente, que é toda a parte lá da madrugada. Essas informações são as informações de variação de ritmo, que a máquina quebrou, tudo, tá? E informação que eu não vou utilizar nesta questão aqui por enquanto. Beleza? Aqui, para mim, é somente isso. Então eu tenho meu HPP, ele vai ser igual a, somando tudo, 332,25. Essa quantidade de horas, 332 horas. 27, 96 e 162. Então no mês de agosto, 332 horas. Muito bem. Depois de achar essas horas do HPP, horas paradas previstas, eu já vou então no próximo exercício número